Então, a gente começa a aula com o assunto raízes de funções e resolução de equações. Na verdade, são dois nomes, raiz de função e resolução de equações. Esses dois nomes são dois nomes para a mesma coisa, ou praticamente para a mesma coisa. Eles dizem respeito basicamente a responder a seguinte pergunta, né? Se eu tenho lá uma certa função f de x, eu gostaria de saber quais são os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Isso é a definição, né, do que é a raiz de uma função. Então, a raiz de uma função, ou as raízes de uma função, são aqueles valores da variável da função que fazem a função zerar. Agora, aquele outro nome para isso, né, resolução de equações. Os valores de x que resolvem uma equação são os valores que fazem com que uma expressão de x igual a uma outra expressão em x, essa igualdade seja satisfeita. Tá? Então, é claro, né, que f de x igual a zero também é uma equação. Então, achar os valores de x que satisfazem a equação f de x igual a zero pode ser entendido como achar os valores de x que resolvem a equação f de x igual a zero, que, nesse caso, né, se a equação for uma coisa igual a zero, isso significa, isso é sinônimo de a gente está procurando as raízes dessa coisa que está ficando igual a zero. Então, só para a gente esclarecer essa questão de nomenclatura, que às vezes fica confusa. Mesmo no ensino médio, certamente vocês ouviram falar, né, das raízes de uma expressão do segundo grau, e vocês devem ter ouvido falar da equação do segundo grau. Achar as raízes do polinômio de segundo grau e resolver a equação do segundo grau é absolutamente a mesma coisa. Aqui está esse exemplo, então, que eu coloco aqui, exatamente por ser aquele que é o mais familiar para quem acabou de vir do ensino médio, né? Então, lá, parte da matéria, uma parte importante da matéria de matemática, gira em torno de olhar para essa expressão. A gente tem aí um polinômio do segundo grau, e se a gente faz esse polinômio do segundo grau, uma função, então, que é um polinômio de segundo grau, se a gente faz isso igual a zero, basicamente, resolver isso, né, encontrar os valores de x que fazem com que essa igualdade seja satisfeita, é aquela fórmula que alguns devem ter aprendido como fórmula de Bhaskara, né? Outros aprendem como soluções da equação de segundo grau, e basicamente é isso daqui. A gente tem aí as duas soluções da equação de segundo grau, aqui já escrevendo uma fórmula completa, tá? Mas normalmente vocês decorariam isso, vocês iriam memorizar essa fórmula como sendo menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que são as duas raízes de uma equação do segundo grau. E quando aquele delta que está lá dentro da raiz, né, fica igual a zero, as duas raízes ficam iguais. Quando delta fica negativo, então não tem nenhuma raiz, então a equação não tem solução, né? Então, isso aí é uma discussão importante, interessante, que é feita lá no ensino médio a respeito dessa equação aqui em particular. Aqui a gente consegue, né, ter essa noção de que uma equação, né, ou o problema de achar uma raiz, muito frequentemente, pelo menos ali, a aparência para quem faz o ensino médio, né, é de que resolver uma equação se trata de encontrar uma fórmula de algo, uma expressão ali para o x que permita a gente solucionar aquela equação.
Em alguns casos é isso mesmo. E aí está um dos exemplos mais paradigmáticos do que seriam expressões da solução de uma equação. Muitas vezes, uma equação é resolvida assim mesmo, a gente sai fazendo conta e descobre, por meio de manipulações algébricas diversas, o que é o formato ali da expressão, né, do valor de x que produz aquela solução. Uma coisa que não contaram para vocês lá no ensino médio, entretanto, é que se a gente for catalogar ali o que acontece imensa maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, não tem jeito de fazer isso. Ou até tem, mas a coisa fica tão complicada na hora que a gente sai procurando a expressão da solução que, em boa parte dos casos, é mais prático desistir de fazer a conta, parar com isso. Então, de certa maneira, é claro, tem um tanto de vezes que a gente precisa da expressão da solução e a gente vai atrás e briga com aquelas contas até sair. Tem um tanto de vezes em que não vale esforço, que às vezes é de semanas brigando com uma equação para descobrir uma expressão para resolver aquele negócio. E às vezes nem tem jeito de resolver. Tem situações em que a gente sabe que não tem jeito de existir uma expressão que resolva uma equação. Aqui está escrito aqui no livro, né? Esse parágrafo logo aqui para baixo, né? Tem uma situação que é bem útil para exemplificar o que é isso que eu estou falando. Se eu estou lidando com o problema de encontrar raízes de polinômios, então eu posso ter um polinômio do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, dependendo de que é o maior expoente de x. Para um polinômio do segundo grau, existem essas fórmulas aí que todo mundo está acostumado com elas. Para um polinômio do terceiro grau, a fórmula existe, tá? Então tem uma fórmula que mostra o que são as 3 raízes de um polinômio do terceiro grau, mas a fórmula é substancialmente mais feia. Por esse motivo, ela não é mostrada lá no ensino médio, tá? Para um polinômio do quarto grau, a fórmula ainda existe, mas não é que ela fica substancialmente mais feia, ela fica terrivelmente mais feia. E com uma fórmula gigantesca, muito pouco prática. E aí vocês poderiam imaginar, né, que para o quinto grau a fórmula ia ainda piorar, etc. Mas é pior ainda do que isso. Tem um teorema importante, cuja solução final se deve àquele matemático Abel, em que ele mostra que simplesmente não existem expressões, não tem jeito de eu achar uma expressão geral para soluções de polinômios de grau 5 ou maior. Não existe. A gente demonstra, então, que não tem jeito de existir tal expressão. Claro, em casos muito particulares existe, tá? Se eu perguntar o que são as soluções do polinômio de quinto grau, x elevado a quinta igual a zero. Bom, para esse eu sei a solução. São 5 raízes, x igual a zero. Tá? Então, para casos muito particulares, existem soluções de qualquer grau. Mas, no caso geral, que é um coeficiente vezes x a quinta, mais outro coeficiente vezes x a quarta, mais outro vezes x a terceira, mais outro vezes x a segunda, mais um outro vezes x, mais uma constante igual a zero. Esse caso geral não pode existir uma solução. Por mais que alguém passasse semanas ou meses tentando achar uma expressão, esse esforço não poderia ser bem sucedido porque a gente demonstra que tal expressão não existe. E, então, a gente parte desse exemplo que é relativamente trivial, né, que são os polinômios, e aí a gente pode extrapolar, né, para funções mais complicadas que podem envolver combinações as mais diversas daquelas funções que a gente viu, funções logaritmo, função raiz, função exponencial, seno, cosseno, etc., e misturas dessas funções, né? Sendo uma função de outra função, etc.
Nessas situações absolutamente gerais, é mais provável de não existir um jeito de resolver uma dada equação do que de existir. Então, isso a gente tem de ter em mente se a gente tem lá na frente da gente uma expressão enorme, igual a zero, a gente quer saber como é que resolve. Dependendo do que for o problema teórico, da importância disso, pode ser que valha a pena investir um bom esforço procurando as soluções disso. Aí, tranquilizem, tá, gente, que não é um esforço para pessoas de qualquer área, isso é esforço para matemáticos, tá? Matemáticos, físicos, pessoas especializadas numa área de ciências exatas, né? A maioria das pessoas não faz sentido ficar brigando com um problema dessa ordem. Agora, isso não quer dizer que não tenha, dado que o problema é complicado, então não tem o que fazer. Tem e muito, tá? O que a gente vai mostrar aqui é que, se por um lado achar a expressão, uma expressão com uma aparência dessas que está aqui, para o que seriam as soluções de uma equação, as raízes de uma função, né? Isso pode ser muito complicado. Tem uma coisa que é substancialmente mais simples, que na verdade é praticamente trivial. Em quase qualquer caso aí de função, é uma coisa que não é muito difícil, que é achar um valor numérico de um x que resolve uma equação, ou de um x que é, portanto, uma raiz de uma função. Então, na verdade, o que a gente vai ver aqui no âmbito desse curso, né, é como usar uma rotina lá do SageMath que permite o cálculo, então, das raízes de uma função. É essa rotinazinha que está apresentada aqui. O nome da rotina é sugestivo, o nome Find Root.